Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast E a Saúde e Família. Esse espaço que você já conhece para a gente ouvir, trocar histórias sobre gente que já teve que pensar muito na saúde, na própria saúde e também na saúde de pessoas que estão próximas. Também gente que entende tudo sobre saúde e que está por aí lidando com o que vem de inovação no futuro. E antes da gente começar, é bom lembrar para você que esse, infelizmente, já é o nosso último episódio da temporada. Queria dizer desde já que foi incrível ter essa experiência aqui com vocês, tido contato com todas as histórias, descobertas e informações tão diferentes e necessárias sobre saúde. A gente espera que essa troca tenha sido valiosa para todo mundo que acompanha o nosso E a Saúde Família. Vamos então juntos para mais uma rodada de prosa? Bom, eu me chamo Cíntia Martins, sigo aqui acompanhada pelo grande doutor Rodrigo Nascimento, que é diretor médico da Pfizer na América Latina. Rodrigo, seja bem-vindo, um prazer estar com você mais uma vez. Obrigado, Cíntia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Certo. E a Covid, hein, gente? Olha, ainda tem bastante espaço para a gente falar sobre esse tema, será? Pois é, a pandemia foi traumática para a sociedade inteira, o planeta inteiro. Muita gente prefere nem tocar nesse assunto. Parece que a Covid acabou virando ali um elefante branco, que ninguém mais quer comentar, mas ela segue presente ali, pertinho, na nossa sala de estar. A verdade é que estamos em 2023, esse vírus continua circulando, ainda tem muita gente pegando a doença e também as novas variantes que estão surgindo o tempo inteiro e preocupam. A gente sabe que o noticiário, esse tema não é tão presente como foi em 2020, 2021, mas continua sendo sim uma realidade. É por isso que a gente vai fechar essa temporada aqui do nosso podcast falando sobre esse assunto com quem é referência, entende tudo, que é o Dr. Alexandre Naime, médico infectologista, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI. Ele que está aqui com a gente hoje. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Cíntia. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Prazer todo nosso. Bom, a gente divide o mesmo planeta, né? A gente falou em outros episódios sobre a coletividade, né, doutor? Como ela é necessária, importante, e a gente não vive sozinho, então por isso, né, naquele momento de isolamento, né, foi muito difícil estarmos ali 2 anos isolados por causa do coronavírus. Voltamos à vida normal, graças à ciência, graças à vacina, mas como a gente disse na introdução, o coronavírus segue entre nós. A gente vai trazer um pouquinho desses números para você entender com a gente e avaliar o tamanho do problema. Olha só, no cenário atual, o Brasil já tem aí 37 milhões de casos de Covid, mais de 700 mil pessoas que morreram até setembro desse ano de 2023. E é importante muito a gente lembrar que essa quantidade pode ser ainda maior, porque tem muita gente que não fez o teste, né, que ficou em casa ali isolado, se recuperando de sintomas que são muito parecidos com os da gripe, a gente lembra bem. Bom, Rodrigo, eu queria começar com você, né, para a gente falar um pouquinho sobre quais outros comportamentos que a gente identifica nas pessoas hoje, né, que são bem diferentes do cenário que a gente teve no passado. Será que o pessoal passou a se cuidar menos? Eu quero trazer até uma experiência minha, que eu fiquei meio com algumas manias, né? Eu continuo não tocando nas coisas. Sabe, quando eu vou abrir uma porta, eu tenho que pegar um papel para abrir essa porta. Porque se eu acabei de lavar a mão, eu não quero sujar a mão com o vírus de outras pessoas que possam estar ali. Eu ando sempre com álcool na bolsa. Minha mão, coitada, já não tem mais impressão digital. Mas você fica com algumas manias. Mas eu tenho a sensação de que as pessoas abandonaram um pouquinho isso. A começar pelo aperto de mão que a gente não dava. Hoje todo mundo já dá aperto de mão e fica assim, ai meu Deus, acabei de lavar minha mão, vou ter que apertar a mão da pessoa. Como é que você nota isso? Cíntia, eu acho que você está certa. A impressão não é só uma impressão. Acho que as pessoas realmente passaram a relaxar um pouquinho nesses cuidados. A gente observa isso no dia a dia, em qualquer lugar que a gente vá, no supermercado, na academia, ao banco, em qualquer lugar. Não existe mais tanto aquele distanciamento social que a gente fala, né? Cuidados de contato, manter distância das pessoas, evitar determinados contatos físicos, igual você falou, sentar com as mãos higienizadas, se isolar mais quando tem algum quadro respiratório que esteja começando ou que esteja suspeito. Então isso é uma realidade. É óbvio que isso advém de uma coisa boa, que foi o fato de termos vacina, foi o fato das pessoas não estarem mais em alta mortalidade, como se tinha na época dos 3 anos lá da pandemia, mas isso também traz a parte ruim e faz aí favorecendo com que o vírus continue se disseminando, que as pessoas continuem se contaminando, e a gente ainda vai ter uma parcela dessas pessoas que podem evoluir de forma ruim, que podem evoluir de forma grave, que podem até chegar ao óbito por causa disso. Então, realmente, a gente não sabia como lidar frente a uma pandemia, teve que aprender e aprendeu muitas coisas às pressas,
mas ainda fica um legado aí que necessita de mais aprendizado com o passar do tempo. Bom, doutor Alexandre, a gente está de frente, né, para esses números atuais, ainda é muito impactante, muito preocupante. Você que é médico infectologista, lida com essa questão diretamente. Como é que você enxerga esse cenário hoje, né, em 2023? O que esses dados que a gente trouxe aqui dizem para a gente? Cíntia, a Covid-19 continua sendo uma doença com a qual nós temos que nos preocupar. O que mudou é o nível de preocupação. Então, só para ter uma ideia, nos piores dias da pandemia, em meados de 2021, nós tínhamos 3 a 4 mil mortes por dia. Imagina, 3 a 4 mil pessoas perdendo a vida a cada 24 horas. Hoje, em setembro, outubro de 2023, esse número é cerca de 1.000 a 2.000 pessoas por mês. Então, obviamente, caiu muito. Por quê? Por conta de uma rede de cuidados, uma rede de inovações tecnológicas, científicas que chegaram. Vocês citaram a questão da vacina, que é a principal aliada. Então, ela reduz muito a chance do indivíduo precisar de internação ou mesmo ir a óbito, uma pessoa completamente vacinada. E também hoje nós temos tratamentos disponíveis, aprovados pela Anvisa, que podem ser feitos para determinados grupos de risco que já estejam sintomáticos. Então, esse conjunto de ações fez com o impacto da Covid caísse muito. Mas veja o número que eu acabei de falar. Nós ainda temos de 1.000 a 2.000 mortes por mês. E isso não pode Número ser alto. negligenciado. E voltando em tudo aquilo que vocês acabaram de discutir de cuidado, de higiene, nós temos que entender que a pandemia Covid-19 nos trouxe ensinamento. E seria muito ruim passar por tudo que passamos se a gente não tivesse aprendido alguma coisa. E não é só o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, ele é um vírus de transmissão respiratória e vai continuar convivendo com a gente, levando a adoecimento de algumas pessoas durante alguns anos, talvez durante algumas décadas. Assim como o vírus influenza, que causa gripe, assim como um outro vírus que circula bastante, que é muito perigoso para idosos e para crianças, que é o vírus sincicial respiratório. Então, essas boas maneiras que a gente estava discutindo de higiene, ou seja, lavar as mãos quando chegar em casa ou após ter contato com alguém, quando estiver sintomático, com sintomas de resfriado ou de gripe, evitar sair de casa, ou se tiver que sair, usar máscara, cobrir o nariz quando espirrar, quando tossir. Tudo isso faz parte de uma etiqueta de higiene que nós sempre deveríamos ter tido, mesmo antes da pandemia, e que agora nós temos que aprender. Poxa, afinal, depois de tudo que aconteceu, lembra antigamente, a gente antes da pandemia, às vezes ia viajar para o exterior, pegar aeroporto internacional, a gente via chinês ou Com japonês máscara. com Sempre máscara. usaram, né? Por Verdade. que eles estão? Porque eles sofreram muito com epidemias de influenza suína ou aviária. Existiram outras epidemias de coronavírus, o SARS-CoV-1 e o MERS naquela região. Então, nós temos que aprender que esses vírus vão continuar circulando, o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19 também, e alguns hábitos de higiene, junto com as vacinas e com tratamentos específicos que hoje existem, fazem parte dessa rede de cuidados que a gente tem contra a Covid-19 e outras infecções respiratórias causadas por vírus. É desses avanços, né, que a gente teve que permitem que a gente esteja aqui hoje conversando, estejamos com saúde, Sem vivos, máscara, né? próximos. Exatamente, todo mundo vacinado. Exato. Cheguei no posto esse ano, falei, desce tudo que tem para adulto, tomei todas as coisas que tinham, então eu tô 100%, gente. Me perguntavam muito, né, antes da pandemia, quando que a gente vai voltar à vida normal? A gente voltou ao novo normal, né? Que é o que a gente vive hoje, com todos esses cuidados que você citou, Alexandre, e que tem que permanecer, né? Então, vamos esquecer um pouquinho do que a gente considerava normal e vamos, né, nos adaptar a esse novo normal, que é onde essa etiqueta de higiene, de cuidados faz parte desse novo normal, né? Exatamente. Bom, doutor Alexandre, o cenário atual, né, da Covid inclui baixa testagem, né? Aparentemente, a população já não considera mais o risco de transmissão para terceiros,
principalmente para as pessoas que estão ali no grupo de risco. Então, elas acabam não se preocupando em saber se estão ou se não estão com Covid. Queria que você trouxesse para a gente quais são os riscos aumentados para as pessoas que vivem com alguma comorbidade, essa palavra da classe médica que a gente começou a usar, né? Quem não é desse universo começou a usar bastante nesse período da Covid. Inclusive, por exemplo, queria que você falasse quem são essas pessoas que estão no grupo de risco. E vou trazer um dado aqui. Uma pesquisa publicada recentemente pelo Ipsos mostra que 77% dos brasileiros têm algum fator de risco que pode agravar a Covid e não estão sabendo, né? Exatamente, Cíntia. Então, essa é uma questão de educação em saúde à população e nós temos que mudar, nós temos que virar a chavinha para as pessoas entenderem que aos primeiros sinais de o que a gente chama comumente de resfriado, que é dor de garganta, tosse, dor de cabeça, espirro, início de febre, tosse, isso pode ser várias coisas, que a gente chama de síndromes respiratórias virais. Ou sintomas mais intensos, além do que eu falei, por exemplo, dor no corpo muito forte, uma tosse mais intensa, até mesmo falta de ar, que a gente chama desse quadro de gripe. Então, tanto as pessoas que têm o sintoma de resfriado quanto de gripe devem procurar testagem, tanto no sistema público, SUS, quanto no sistema particular. Pessoas com sintomas respiratórios de resfriado ou de gripe são testados não só para Covid. A gente entende, eu vou fazer só aqui um pequeno parêntese, exista algo que o pessoal descreve como fadiga ou cansaço da Covid. Se falou demais, impactou demais, não que tenha se falado demais, né? Porque realmente foi uma situação muito importante. E faz parte do ser humano uma certa negação. Ai, não quero mais ouvir, já cansei disso, mas não podemos. Olha o número que eu acabei de dizer, Ainda né? muito alto, né? 77% você citou de pessoas Sim. brasileiras com Fator fatores de de risco risco. sem saber. E ainda nós temos de 1.000 a 2.000 óbitos por mês. Então, quando a pessoa chega com esses sintomas de resfriado ou de gripe, ela é testada não só para Covid, mas também para influenza e os testes mais avançados, até mesmo esse outro vírus que eu citei, o vírus sincicial respiratório. E isso é super importante, Cíntia, por 2 motivos. Primeiro, o individual. Porque, como você disse, muita gente tem fator de risco e pode adoecer. Não só de Covid, mas de influenza. E esse teste antígeno rápido, que é feito para influenza e para Covid, em poucos minutos, 20, 30 minutos, já determina se o indivíduo tem ou não, se aquele sintoma é não decorrente de influenza ou de Covid. E aí você pode ter o manejo adequado. Por exemplo, gripe, existe infecção por influenza para determinados grupos de risco, existe necessidade de um tratamento específico. Covid, como eu falei, hoje em dia nós temos também aprovado pela Anvisa tratamentos específicos para grupos de risco. E um segundo ponto, além de você diminuir o seu risco individual de adoecimento, você protege quem você mais ama. Porque mesmo que você não for de uma população de risco, mesmo que você for jovem e não tiver nenhuma doença, você pode transmitir isso para os seus familiares, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para um tio, uma pessoa que você vai cuidar. Por isso, é uma responsabilidade, é um ato de cidadania procurar atendimento médico e testagem aos primeiros sintomas de uma síndrome gripal ou de um resfriado comum. Ou seja, ainda temos, né, esse recurso de ir atrás da testagem no sistema público de saúde, então não dá para vacilar, né? A gente precisa continuar indo atrás. Agora, Sim. Rodrigo, em setembro de 2022, né, The Atlantic, a revista, publicou um artigo que trazia o seguinte título: "O legado da pandemia já está claro. Tudo isso vai acontecer de novo." Eu que faço parte do noticiário, né, a gente ouvia muitos especialistas dizendo que, de fato, isso aconteceria. A gente teve a gripe espanhola lá no final dos anos 10, né, 1919, por ali, e tivemos HIV nos anos 80. De tempos em tempos, a humanidade passa por isso. A gente realmente pode esperar algo pela frente? Como é que a gente calcula, né, e se protege disso? A gente tem que entender, Cíntia, que pandemias sempre, epidemias sempre assolaram a humanidade, né, desde os primórdios. Não foi a primeira, essa daí, como você bem citou, e existem realmente grandes chances de não ser a última, né? A gente tem chance de passar. A gente tem que entender que na natureza vírus estão circulando, se transformam, a gente acaba, às vezes, o homem acaba invadindo espaços que antes ele não ocupava e que ali existiam vírus guardados ali naqueles lugares que passam a ter contato com o homem. Então, tudo isso é dinâmico, né? Isso não é estático, isso vai mudando com o passar dos anos e com a evolução, e a gente pode ficar suscetível, sim, a ter novos vírus entrando em contato com a gente e novas epidemias. Obviamente, assim, a gente vai aprendendo as lições à medida que a humanidade vai caminhando e a gente vai
sabendo como manusear caso elas aconteçam, e a gente tem que entender que também hoje a ciência já está num ponto que tem órgãos responsáveis, monitorando em vários aspectos a disseminação desses vírus, a ocorrência de casos, enfim, existe toda uma estrutura hoje em dia que não existia no passado para que a gente vá, pelo menos, predizendo à medida em que as coisas vão acontecendo, se esses riscos estão aumentando, se medidas precisam ser tomadas, para a gente tentar evitar ao máximo. Bater o martelo e dizer que a gente nunca mais vai estar sujeito a uma nova pandemia, ninguém pode fazer e eu nem acredito que isso seja verdade. Agora, ter cada vez mais maneiras de supervisionar isso e de ter medidas bastante efetivas quando elas acontecem, isso a gente vai aprendendo com o caminhar da vida. Quero até a sua percepção sobre essa questão que eu levantei aqui, Alexandre. Eu até falei isso em outros episódios, né, Rodrigo? Foi uma loucura, né, passar pelo que a gente passou, mas a felicidade, se é que a gente pode usar essa palavra, de estar vivo nesse tempo em que a vacina apareceu em tempo recorde, né, em que a solução apareceu em tempo recorde. Queria que você trouxesse a sua percepção a respeito. Eu vou parafrasear uma frase do Exército. O preço da segurança é a eterna vigilância. Então, Perfeito. nós temos hoje, como o Rodrigo citou, agências internacionais colaborativas em termos de avaliação de circulação de potenciais vírus de transmissão respiratória, ou até mesmo de vírus de transmissão por outros animais, por exemplo, aves migratórias, isso sempre foi um problema, ou de surtos epidêmicos em locais isolados, mas que por vezes possa se disseminar através do mundo, como aconteceu muito recentemente com a monkeypox o ano passado. Então, esses mecanismos de vigilância, tanto globais, internacionais, colaborativos e aqui no Brasil nacionais, né, foi criado recentemente um comitê interministerial de controle e vigilância de emergências em saúde pública, para que a gente consiga trabalhar com várias frentes para entender o que está acontecendo, se aquilo é um risco e já adotar as medidas preventivas. O legado da pandemia, um deles foi esse: deixar claro que as epidemias por agentes infecciosos, não somente vírus, mas bactérias, fungos, protozoários, sempre vão acontecer. Faz parte, nós vivemos num mundo, a gente vive a gente chama isso de global health, saúde global. Nós temos interações com outras pessoas, nós temos interações com animais, então existem questões ligadas a mudanças climáticas, a derrubadas de florestas, tudo isso mexe com o nosso meio ambiente. Então a gente precisa estar preparado. E nós temos também, além desse alerta, desse awareness maior em termos de vigilância, que foi o meu primeiro ponto, um segundo ponto é um parque tecnológico mundial, tanto composto por indústrias farmacêuticas privadas, mas também por parques tecnológicos farmacêuticos de instituições públicas, que nos dão uma resposta mais rápida, quer seja no desenvolvimento de vacinas, ou de anticorpos monoclonais, ou de medicações como antivirais ou antibióticos, de forma muito mais rápida do que aconteceu no passado. Porque nós estamos em 2020, 2021, 22, 23. Nós não estamos falando na década de 50, quando a tecnologia para o desenvolvimento de vacinas ou de fármacos era Tudo muito mais arcaica. difícil, né? Exato. Então, hoje a gente consegue responder com muita rapidez. Mas essa rapidez, ainda que tenha sido sem precedente na história da medicina, da ciência, foi atrapalhada por uma falta de compreensão de como a ciência avança rapidamente. Muitas vezes a gente ouve questionamento: mas como isso surgiu tão rápido? Surgiu porque a tecnologia avança, né? Como o carro hoje em A gente dia, muda né? de celular todo dia, né? Tantas coisas Exatamente. acontecem. Isso faz parte, e que bom que seja assim, Uhum. porque a pandemia Covid-19 foi a quinta maior na história da humanidade em termos de número de óbitos. Poderia ter sido muito pior se não houvesse o Fosse em desenvolvimento de outro tempo, vacinas e né? medicações. Mas, por outro lado, a gente vê, tô falando da parte, quando a gente vê um copo, né, metade meio cheia, poderia ter sido pior se não Sim. tivesse o desenvolvimento de vacinas e de medicações específicas contra a Covid. Mas poderia ter sido muito melhor se as pessoas, desde sempre, acreditassem na ciência. Anthony Fauci, que foi o diretor do NIH durante todo o período da pandemia, né, na Institute of Health, ele fala uma frase, né, o que você resume, né, o que você entende da pandemia? E eu vou parafrasear ele também. Follow the science. Seguir a ciência é o caminho.
para que a gente consiga enfrentar cada vez mais assertivamente essas pandemias que vão acontecer. E você sabe, a gente comentou em outros episódios, né, Cíntia? A questão de que essa pandemia mostrou, sem precedente também, o uso de uma palavra que é importantíssimo daqui para frente, que é colaboração. As Exatamente. coisas só se permitiu que fossem tão rápidas, tão eficazes e que chegassem num curto espaço de tempo, porque existiu muita colaboração, inclusive entre as comunidades científicas do mundo inteiro, para que isso acontecesse. Então foi aquilo que realmente você falou, das Exatamente. pessoas se darem as mãos, inclusive na comunidade científica, e todo mundo lutar em prol de um objetivo maior e ir atrás dele. E isso não pode ser perdido. Esse espírito colaborativo na ciência, ele tem que continuar, porque assim a gente continua avançando na ciência e também monitorizando melhor todas essas situações, como o Alexandre falou, vão acontecer e existe chance de que aconteçam. É isso, é a união da ciência, da tecnologia, né, da coletividade do mundo inteiro que fizeram a gente conseguir, né, superar esse episódio tão triste da nossa história. Agora, recentemente, né, no comecinho do mês de outubro, a gente teve uma dupla de cientistas que ganhou aí o Prêmio Nobel de Medicina com um estudo sobre o RNA mensageiro que interage ali, como que ele interage com o nosso sistema imunológico. A gente nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu digo eu, leiga, tá? Vocês, obviamente, sabem do assunto. Então, de repente, a gente ficou meio especialista. Nas rodas de conversa, isso surgia, né? E é uma descoberta que possibilitou aí a criação dessas vacinas durante a pandemia. O nome deles é a Caitlin Cariró e o Drew Osman. Queria que vocês explicassem pra gente um pouquinho, né? Como é que funciona esse RNA mensageiro, como que contribui para combate a possíveis pandemias, né? Que foi o assunto que a gente trouxe agora, porque ainda existe um desconhecimento muito grande, esbarra nessas questões que você trouxe aqui, de certa forma, que são as fake news, né? Você não falou claramente, mas você trouxe um pouquinho disso, né, Alexandre? Vou começar com você. Exatamente. Por isso que é tão importante, né, espaços como esse, para a gente conseguir educar, para a gente conseguir explicar, para a gente conseguir compartilhar informações de qualidade. A tecnologia de indução de avaliação imunológica pelo RNA mensageiro é uma tecnologia que vem sendo estudada há várias décadas, há mais de 20 anos, principalmente por esses dois pesquisadores que você citou. O RNA mensageiro é uma estrutura que nós, seres humanos, produzimos para produzir algumas proteínas, produzir alguns produtos que a nossa célula, que o nosso corpo precisa. E quando você faz a aplicação de, por exemplo, uma vacina composta pelo RNA mensageiro, ele vai ensinar a sua célula, Organismo, o né? organismo, a produzir aquele tipo específico de proteína que vai dar depois um alerta para o sistema imunológico e ele vai criar anticorpos e também uma resposta imune importantíssima, que a gente chama de resposta imune celular, e que vai deixar você pronto para quando você encarar o inimigo. Então, em termos de a vacina mRNA, do ponto de vista final, ela funciona igual às vacinas com outras plataformas. Você ensina previamente o seu sistema de defesa a já estar pronto para quando o inimigo chegar. Essa é a ideia. Quando você for desafiado pelo vírus ou pela bactéria, dependendo da vacina, você já tem lá tanto prontos os anticorpos quanto a resposta imune celular. O que muda na vacina de RNA mensageiro, mRNA, é o jeito que isso é executado de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais específica. É colocado, então, um pedaço, uma fita de RNA mensageiro, um código genético, que a sua célula vai traduzir num pedacinho da proteína que fica na superfície. No caso, nós estamos falando do SARS-CoV-2 e vírus da Covid-19, que a gente chama de spike. Então, ele produz um pedacinho dessa proteína spike que o sistema imunológico entende como sendo o vírus agressor, mas não é uma proteína que não tem nenhuma função deletéria, nenhuma função danosa, e ele já produz os anticorpos e ativa a resposta imune celular. Então você já fica pronto caso haja o desafio, caso você entre em contato. E isso pode ser feito de uma forma muito rápida para uma série de outros patógenos. Então hoje em dia a gente já está vendo pesquisas com essa tecnologia de mRNA para o vírus influenza, para o vírus sincicial respiratório, pesquisas em relação a chikungunya e outras. É uma plataforma que pode abrigar, na verdade, quase todos os patógenos que a gente conhece. E ela é rapidamente adaptável.
Isso é uma coisa fantástica. Isso é um ponto Fantástico. importante, Alexandre, porque isso que o Alexandre está falando, Cintia, é basicamente como se você produzisse em laboratório uma receita de bolo Como se fosse um muro de que proteção, você pra falar entrega para a assim? pessoa Aham. aquela receita pronta e fala, olha, execute, né? Tá aqui, Uhum. use essa receita para produzir os seus anticorpos e se tornar resistente à doença. Agora, o mais importante disso é que essa receita de bolo, né, esse pedaço de RNA, esse material genético que a gente vai oferecer na vacina, que antigamente existiam outros modelos variados de produção de vacina, é uma molécula sintética, isso é produzido em laboratório. Então a gente consegue, como o Alexandre falou, rapidamente produzir em uma grandíssima escala. Então isso também proporcionou que as vacinas chegassem de uma forma mais rápida, porque você consegue fazer isso numa ampla escala de produção. Então o que demoraria muito tempo para produzir, na linha de produção mesmo, algumas vacinas, com essa tecnologia a gente consegue produzir de forma muito mais rápida, muito mais acelerada. E além disso, variantes acontecem, o vírus vai mudando. Por ser uma molécula sintética, cada mudança que tem, a gente também consegue alterar essa receita de bolo dentro do laboratório, quando é preciso, de forma mais rápida. Então, por Fantástico. isso que quando as variantes vão acontecendo, quase que simultaneamente os pesquisadores já vão revendo aí essa sequência de RNA, já vão revendo essa receita de bolo para readaptar para a situação atual e aí você mudar a vacina também. Então, essa plataforma propiciou que as coisas acontecessem de uma forma muito mais acelerada e a gente, como o Alexandre falou, consegue usar isso aí num futuro para N outras doenças. Uhum. Eu acho importante colocar, Cíntia, uma informação fundamental que as pessoas acabam confundindo, até mesmo por conta de fake news. Uhum. De forma nenhuma, as vacinas de RNA mensageiro, mRNA, mudam alguma coisa, alteram o Essa era a seu minha código próxima Muito pergunta. genético. Você importante falou isso. muito, né, sobre mudança do De forma DNA, uma nenhuma. grande fake news. A vacina, o pedaço de mRNA que é contido na vacina, ela é como se fosse um comando. Ela não vai ser colocada, ela não vai se integrar no seu genoma. Ela vai apenas ser lida, transcrita, entendida e vai ser traduzida na proteína que interessa para o sistema Uhum. imunológico reconhecer. O RNA mensageiro das vacinas é uma molécula extremamente lábil, ela dura algumas horas após a aplicação. Uhum. Então, isso se perde rapidamente. Tanto é que ela precisa de um sistema todo de proteção, de cadeia de frio. Então, não se muda a genética da pessoa e de forma nenhuma isso vai levar a alguma mutação, a alguma questão. Surgimento de tumores Ah, e por aí Uhum. vai, né? e o mais legal é que, como a gente estava discutindo, dá para se adaptar às variantes ou mutações do patógeno, do vírus, ali no caso do SARS-CoV-2 que a gente está fazendo agora, e para outras doenças, né? Então, algo extremamente rápido. Por isso que a gente precisa conversar sobre o assunto e desmistificar, porque quando surgir um novo desafio, uma nova pandemia, vai ser por aí que a gente vai conseguir produzir vacinas mais rapidamente. E vou puxar a sardinha mais uma vez aqui para o nosso lado, né? O lado desse espaço, desse podcast, de trazer informação de qualidade, de mostrar para as pessoas realmente onde que elas têm que buscar essas fontes de informação, porque essas notícias falsas que a gente viveu durante a pandemia ainda acontecem no mundo inteiro, prejudicaram muito a vacinação no planeta. A gente teve o retorno de doenças que já estavam erradicadas no Brasil. Então, que bom que você está aqui com a gente para conseguir acompanhar e aprender e trocar um pouco mais e levar para frente, né? Porque informação não fica só com a gente, é para a gente passar adiante mesmo. Nosso tempo está acabando, eu queria continuar um pouquinho, porque é um assunto que, né, dá muito pano para manga. E é o último, né? Exatamente, aí a gente fica com vontade nenhuma de ir embora, de terminar aqui. Mas eu quero começar com o Alexandre para a gente começar a finalizar aqui. Quais dicas essenciais ali que você traz para a gente conseguir manter a Covid controlada nos dias atuais? A principal medida que nós temos que ter é a noção individual, é a percepção individual de risco. Então, não só contra a Covid, mas também sobre influenza ou outros vírus respiratórios. Se eu tiver com sintomas de resfriado ou de uma síndrome gripal, primeira coisa, eu vou me isolar de outras pessoas, porque isso é um ato de respeito, é um ato de cidadania, colocar uma máscara e vou procurar Uhum. atendimento médico para entender se eu estou com resfriado comum, ou se isso é gripe, ou se é Covid, e a partir daí ter uma linha de cuidados. Isso é importantíssimo. Em relação à prevenção, estar com a carteira de vacinação atualizada, com todas as doses que são elegíveis, dependendo de cada pessoa para a Covid, não só para a Covid, mas também para a influenza,
para as vacinações que nós temos no calendário de crianças, de adultos, de gestantes, de idosos, tudo isso é muito importante. Então, nós aprendemos com a Covid-19 e doenças de transmissão respiratória, elas existem, mas podem ser combatidas com bons hábitos de higiene, que nós discutimos aqui, e também com a vacinação em dia. Com informação também, acima de tudo, né? Rapidamente, Rodrigo, para a gente encerrar, como é que a gente retoma, né, esses bons índices de vacinação, esse exemplo que o Brasil era para o mundo? Uma das maneiras como a gente está fazendo aqui, informando a população, deixando as pessoas cientes com informações responsáveis e de qualidade, de que elas têm que procurar atendimento, elas têm que procurar conversar com seus médicos, nas unidades básicas de saúde, nos consultórios, onde quer que seja. E realmente, isso que o Alexandre falou é importantíssimo. Carteira de vacinação sempre em dia, para a Covid e para todas as outras doenças, não é só para a Covid. Né? A gente tem várias doenças aí que a gente tem que entender que as vacinas que eram obrigatórias para uma determinada geração quando eram crianças não são as mesmas de hoje em dia. As coisas evoluíram, a gente tem mais vacinas, mais oportunidade de proteção e a gente tem que usá-las, né? Evitar adoecer e evitar que as pessoas ao redor de nós também adoeçam. É isso, a gente tem um sistema de saúde público eficaz, como eu brinquei aqui no começo do episódio, cheguei no posto de saúde, gente, falei, desce tudo que tem para adulto. Que tem hoje, né? Exatamente, eu mandei atualizar tudo, tomei 5 vacinas num dia só e é isso. Acho que vacina, né, a prevenção foi coisas que trouxeram a gente aqui até hoje. Gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Você sempre, na verdade, doutora, a primeira vez, doutora Alexandre. Agradecer a você também que está aí com a gente. Assim a gente chega ao final de mais uma temporada do nosso E a Saúde Família, sabendo que a nossa saúde é tudo e como sociedade, né, falamos bastante aqui, estamos engatinhando ainda em muitos assuntos relacionados a essa questão. Em outros, a gente já está vivendo o futuro de fato, né, o presente e o futuro. É uma contradição e tanto, mas que reflete a nossa própria essência de seres humanos. A gente tem cada vez mais certeza de que a ciência sempre encontra o caminho para superar esses desafios. E eu espero que essa temporada tenha sido tão importante para você quanto foi para a gente aqui do lado de cá. Quero agradecer de verdade, de coração, sua companhia, sua contribuição e de todo mundo que esteve com a gente nesses dias aqui de bate-papo. Um beijo grande e até a próxima.